Oi, pessoal. Então, a gente vai continuar com alguns exercícios em cima de System Verilog, tá? Nesse vídeo, vamos trabalhar sobre os operadores bituais. São operadores que trabalham a nível de bit, realizando as minhas operações básicas. Legal? Então, para isso, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente percorrer ao longo das possibilidades que existem, né? E depois eu vou mostrar alguns pontos que são interessantes aí de se levantar, né, para a gente trabalhar com esses operadores, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir duas entradas, em 1 e em 2, cada uma é uma entrada de um bit, como vocês observam, né? E eu vou ter uma só saída de um bit também, que se chama out, tá? E vamos trabalhar por enquanto para mostrar as variações possíveis com minha atribuição contínua, usando o assignment, tá? Então, o out, nesse caso, olha só, os meus operadores virtuais, eles podem ser minha end. Então, nesse caso aqui, eu faço o bit de in1, faço uma end com bit de in2 e coloco o resultado no meu out. Legal? Eu posso fazer minha ou, tá? Minha ou, esse é o operador da ou, tá? Eu posso fazer minha XOR, né? Minha ou exclusivo, esse é o operador, tá? E eu posso trabalhar, obviamente, com a negação disso. Fazendo como? Ora, utilizando meus parênteses para garantir aí a prioridade, né? Para garantir que primeiro seja realizado a end e só então seja organizado minha NOR, né? E resolvendo esse problema. Então, por exemplo, quando eu coloco isso aqui, se eu fizer a minha análise e síntese, né? O que é que eu vou obter exatamente? Ora? Vamos aguardar aqui, né? E logo em seguida a gente vai verificar lá no meu RTL Viewer, né, qual é o circuito que vai ser gerado, tá certo? É muito interessante que vocês saibam, tá, as prioridades desses operadores para não terem problemas na hora de estarem trabalhando. Na dúvida, né, utilizem seus os parênteses, né, os parênteses, tá? Então, olha só, isso aqui, como vocês podem observar, uma end depois que eu tenho minha not, né? Então, isso aqui equivale à minha NAND, né? Exatamente a minha NAND, tá? Se eu esquecesse de colocar esses parâmetros, né? Os parênteses, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, vocês já imaginam que vai acontecer o que aqui? Primeiro, ele vai estar invertendo em 1 e só então fazendo a end lá com 2. Né? Então, o parênteses realmente se vocês não seguirem a ordem dos meus operadores, que eu vou mostrar para vocês já já, tá? Vocês poderão ter dificuldade aí na hora de gerar o circuito, tá? Então, vamos lá. Esses operadores bituais, eles estão trabalhando ainda em cima de um bit, mas existem algumas variações que eu vou colocar aqui já já para vocês, né? Então, olhando novamente o meu RTL, olha, vocês vão verificar que eu tenho minha in1 agora barrada e depois minha end, certo? Que era exatamente então o que eu esperava. Né? Então vejam, muitas vezes quando a gente trabalha, por exemplo, com soma, subtração, com algum tipo de barramento, né? Você tem vários bits em que você quer interpretá-los como uma só informação. Por exemplo, se eu quiser gravar o número 10 no meu computador, né, eu preciso de pelo menos 4 bits para tornar isso possível no meu sistema binário. Tá? Então, é muito comum que a gente utilize, né, os vetores, né, os meus vetores, tá? E para a definição de vetores, eu tenho exatamente uma coisa muito semelhante, é parecido lá com o meu C, né? Mais ou menos, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou definindo que minhas entradas em 1 e em 2, elas são do tipo, são entradas, né, de 4 bits. E minha saída também é de 4 bits, se chama out, tá? E agora eu pergunto, né? Se eu faço agora assim, ó, out igual a in 1 and in 2, o que a gente espera? Como é que esse bitwise operator, né, ele vai se comportar, dado que agora eu não tenho apenas um bit de entrada, essas variáveis não são de um bit, mas sim de 4. Vamos observar? Então, claro, isso aqui é feito de forma que quem está inserindo a informação, ele tem a operação que ele deseja ali realizada. Tá? Quando você tem dois números e quer realizar uma operação entre elas, o que é que você espera? Você espera que
cada bit, a posição de cada bit, ela seja respeitada e realizada essa operação. Então, ó, nesse sentido, quando vocês observarem aqui o teu RTL Viewer, tá? Vão notar que o bit 0 de IN1 se realiza um AND com o bit 0 de IN2. O bit 1 da minha entrada I1 também é realizado com bit 1 de IN2. E assim por diante, né? E a saída ela também é uma variável de 4 entradas em que eu estou colocando aqui no barramento. Pense isso aqui como 4 fios, tá certo? Isso aqui também como 4 fios, ó, em que eu estou separando eles aqui, ó. Né? Então tem 0, 1, 2, 3, são os números dos meus fios, tá? E 0, 1, 2, 3 são os números dos meus fios de 1 e 2. Legal? Então, quando vocês utilizam o bitwise operator com operadores como AND, com OR, com XOR, tá? O que acontece é isso. Eu tenho os dois números em que eu faço a operação 0 com 0, 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante. Legal? Interessante. Então, vejam. E se eu tivesse, no lugar disso aqui, simplesmente algo como isso, né? Em que eu simplesmente quero inverter o meu I1. O que é que eu espero? Como projetista, uma descrição dessa provavelmente vai estar esperando que cada um dos meus bits, que a gente vai verificar já já se isso de fato acontece, né? Ele seja invertido. Não é? Então, dado que eu estou operando em cima de 4 bits. Então, aguardando aqui para que a gente tenha essa síntese realizada, não é? A gente pode logo depois observar o que é que vai aparecer lá no meu RTL Viewer. E o que vocês vão observar é que, de fato, ó, o 0 está sendo invertido, vai para o Alt 0. O 1 está sendo invertido, vai para o teu Alt 1. O 2 a mesma coisa e o 3 a mesma coisa. Então, o bitwise operator, quando operado num conjunto de bits, né, se for uma operação de uma entrada, ele vai pegar cada um daqueles bits e inverter. Tá? Se eu estiver trabalhando com uma operação em que eu espero duas entradas, como o caso da AND, da OR, né, e coloco essas duas de vários bits, cada uma delas, se vai operar bit a bit. Então, 0 com 0 eu faço uma AND, por exemplo. Bit 1 com bit 1 eu faço uma AND. Bit 2 com bit 2 eu faço uma AND, assim por diante. Legal? Isso no caso do meu bitwise, tá? Eu não tenho apenas essa forma de trabalhar com esses operadores. Né? Então, vejam, eu poderia estar operando de uma forma um pouquinho diferente. Eu poderia estar querendo reduzir isso aqui. Então, isso aí vai se chamar Reduction Operators. E, nesse caso, eu vou trabalhar com os outros operadores, com AND, com OR, com XOR e assim por diante, tá? E observar o que é que vai acontecer. Então, ó, se eu faço isso aqui, AND in 1, o que é que eu espero de fato? Né? O que é que isso vai me ajudar? Vamos observar? Porque agora não é uma coisa tão óbvia. Não é? Eu estou realizando uma AND, olha, é um sinal aqui de várias entradas, de vários bits. Tá? Eu coloquei apenas ele e estou dizendo, faça a AND dele. Né? Então, isso aqui vem me ajudar bastante. Por quê? Às vezes, eu quero fazer a operação em cima de todos os bits de uma determinada palavra. E esse carinha aqui, ele vai fazer exatamente isso para mim. Olha só que interessante, né? Quando eu observar agora o meu sistema, tá? Eu tenho basicamente uma AND de 0 com 1, com 2, com 3. Vocês estão observando? Então, aqui, nesse caso, eu estou fazendo em 1, bit 0, faço uma AND com bit 1, faço uma AND com bit 2, faço uma AND com bit 3. E para que isso serve para mim? Ora, numa AND, por exemplo, né, se uma das entradas for 0, você já sabe que é 0. Então, se você quer checar se dentro da tua palavra existe um bit 0, você pode simplesmente realizar uma operação como essa. Legal? Isso aí, para cada uma das operações, ele vai te dar um resultado diferente, tá? Especialmente lá com minha ou exclusivo, né? Que é um exercício aí que eu deixo para vocês trabalharem. Legal? Façam a ou exclusivo e pensem, o que é que isso quer dizer para mim? Tá? Lembrando que a ou exclusiva ela é dada como só fornece um, né? É uma operação de duas entradas, né? E ela só fornece um quando as duas entradas elas são diferentes. Elas são diferentes. Então, raciocinem que na aula síncrona a gente trabalha sobre isso.